Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre a COP do financiamento, posicionamento do agro para a COP 29. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e com a gente está a Amanda Rosa, que é participante já do podcast Ouça o Agro. Seja bem-vinda mais uma vez, Amanda. Obrigada, Natália. Sempre um prazer estar de volta. A Amanda é assessora técnica da CNA, atua na coordenação de sustentabilidade, já esteve aqui com a gente, em outros episódios, inclusive tratando da conferência de Bonn, que foi realizada em junho, que é uma preparação para a COP, para toda a COP, mas nesse caso foi para a COP 29. Então já lá no episódio 128 você trouxe um pouco do que aconteceu lá. E agora a gente está aqui para falar sobre o que evoluiu de lá para cá e como estão as propostas do agro para a COP 29. Então eu queria que você trouxesse uma atualização do que tem acontecido de junho para cá em relação a essas posições do setor. Então, Natália, desde a Conferência de Bonn, o Brasil passa por um período de preparação, de fato, para a participação do evento, Então, você tem a preparação dos negociadores, você tem as políticas que precisam ser desenvolvidas para serem apresentadas na COP. Esse é um ano muito específico, primeiro porque a gente está na iminência da realização da COP 30 no Brasil, E também porque o ano que vem é um ano de apresentação de NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas do Brasil, Então, o Brasil tem até o início do ano que vem para apresentar as suas contribuições, mas o MMA tem falado que vai tentar apresentar na COP 29, Então, a gente também tem essa expectativa de apresentação de NDCs. A gente tem planos setoriais que estão sendo desenvolvidos desde o começo do ano, pelo menos, como é o caso do Plano Clima Adaptação e do Plano Clima Mitigação, que tem calendários bem apertados até para serem finalizados até a COP 29, mas já estão numa fase de negociação. Esse ano também, o Ministério da Fazenda, um comitê interministerial, na verdade, começou a elaboração da taxonomia sustentável brasileira, avançou um pouco mais agora no segundo semestre. A gente tem participado do comitê consultivo também, como representantes da economia real. E é uma política que, também tem um calendário bem apertado para ser apresentado, mas o plano do governo ainda é pelo menos uma versão preliminar até a COP 29. Então, as políticas que começaram a ser desenvolvidas no começo do ano ou até no final do ano passado, que foram anunciadas na COP 28, elas estão nessa fase final de elaboração. Então, muitas coisas para o final desse ano entram em consulta pública, como é o próprio caso do Plano Clima, da taxonomia, e a gente já vai para esse período de aprovação ou ajuste dessas políticas para serem apresentados na COP 29. Então, na verdade, agora, passada a Conferência de Bonn, quando a gente descobre o que vai ser mais discutido na COP 29, a gente tem esse período de correr para cumprir com os nossos compromissos nacionalmente, para chegar na COP 29 mais preparado. E é por isso também que todo ano a CNA prepara um documento, na verdade faz várias ações que resultam em um documento com as propostas do agro para as COPs. Então, vai ter um evento no dia 9 de outubro em Brasília, na CNA, para a entrega desse posicionamento da CNA, certo? Isso mesmo, Ao mesmo tempo que a gente se prepara e participa de consultas e se envolve com o processo de elaboração de políticas públicas aqui no Brasil, então se envolvendo nessas questões que são nacionais, a gente também prepara esse posicionamento que é muito mais relacionado às negociações internacionais. Então, a agenda da COP de fato, O que é negociado na UNFCCC. Então, no Acordo de Paris, Então, é um posicionamento que a gente faz voltado para
para as negociações internacionais, ao mesmo tempo que a gente se prepara aqui dentro do Brasil. Você falou alguns termos que eu já fiquei curiosa para a gente poder aprofundar um pouco mais, mas faremos isso, né, um pouco mais para frente do episódio, setor da taxonomia, enfim, essas questões todas internacionais, a discussão a gente aprofunda daqui a pouco, mas a gente está falando da COP do financiamento e eu queria saber o porquê COP do financiamento. Então, a gente trata assim, essa COP como a COP do financiamento, a gente também poderia chamar a COP dos meios de implementação, né? É uma coisa que a gente tem falado mais, porque um dos assuntos principais dessa conferência é a decisão sobre a nova meta quantificada de financiamento. Então, é um momento que os países, né, as partes, elas estão reunidas para decidir qual seria o montante necessário, né, o montante financeiro necessário para garantir uma adaptação e uma mitigação das mudanças climáticas e quem que vai pagar por esse montante, né? Então, assim, os países desenvolvidos vão ser mais responsabilizados, vai ser uma partilha aí por emissões. Isso é o que eles estão tentando decidir assim como tema principal para essa conferência. Mas além do financiamento, a gente também tem outros meios de implementação. Então, métodos de cooperação internacional, garantia de implementação das políticas que estão sendo elaboradas dentro dos países. Então, a COP do financiamento, porque a gente sabe que é uma das maiores necessidades, principalmente para os países desenvolvidos, conseguirem se adaptar às mudanças climáticas, é através, né, tem que ter como pagar para de fato implementar as suas políticas e conseguir promover, né, uma economia de baixo carbono, uma economia resiliente às mudanças climáticas. Mas existem outras formas de garantir implementação, né? Então ela também pode ser a COP dos meios de implementação, mas é por isso que a gente deu esse apelido para ela esse ano, por causa do tema de destaque. Todos os países precisam ter como se adaptar, né? Seja o desenvolvido ou em desenvolvimento, que também tem outros desafios relacionados. Você até citou em episódios passados sobre como isso realmente é um impasse ainda, né? Tomar a decisão e todos concordarem e passar a ter uma forma efetiva aí de financiar quem precisa fazer as suas práticas para conseguir mitigar todos os efeitos aí das mudanças climáticas. Amanda, a gente está falando de COP, estamos falando de vários assuntos relacionados a questões ambientais, a práticas de sustentabilidade. Nós aqui focamos no agro, né? E a gente ouve muitas afirmações inverídicas, que por atuar no agro, conhecer bastante a realidade do setor, todo o desenvolvimento tecnológico pelo que passa, todas as práticas adotadas no campo, enfim. A gente conhece essa realidade e às vezes é complicado, né? A gente ficar se deparando com esse tipo de afirmação que a gente não acredita. E tem um trabalho muito importante da CNA, tanto de defesa dos produtores, de auxiliá-los nas suas tomadas de decisões, mas também de conseguir defender esse posicionamento, essa imagem do agro. Então aqui a gente vai falar um pouco, contestar um pouco e colocar pratos limpos, né? Um pouco dessas afirmações, do que a gente ouve, e eu queria que você colocasse esses pontos do que é a realidade do setor. Então vamos lá? Vamos lá. Então a gente tem aqui, o agronegócio está resistindo à transição para a agricultura de baixo carbono. Essa é uma das afirmações que a gente ouve por aí. Essa é uma afirmação que ela não é verdade por dois aspectos principais. O primeiro é que não tem como o agro resistir à transição para uma agricultura de baixo carbono, porque é o primeiro setor da economia que é afetado pelas mudanças climáticas. Então, se você não tem formas de adaptar a sua produção, de incluir práticas na sua rotina que garantam que você tenha um bom desempenho produtivo, que você tenha um aumento de produtividade, você não consegue produzir. Então, até do ponto de vista econômico, isso não faz sentido, porque o simples fato de você incluir medidas adaptativas na sua produção já começa a trilhar um caminho para você ir para uma agricultura de baixo carbono. E outra, o Plano ABC, por exemplo, né, que é o Plano da Agricultura de Baixo Carbono, ele é um plano que existe, né, que teve a sua primeira fase implementada desde 2010. Então, assim, se você considera
pelo menos o Plano ABC como um marco para o início da transição para uma economia de baixo carbono, a gente já está falando de 15 anos. Então, são 15 anos que os produtores rurais têm sido receptivos a implementar essas práticas, têm visto resultados no campo, têm visto aumento de produtividade, têm visto que às vezes você passa por um extremo climático, uma intempérie, uma grande chuva, um grande período de seca, e você consegue ainda salvar a sua produção, garantir manutenção de produtividade por meio da implementação dessas práticas de baixo carbono. Então, não tem como o agro resistir a essa transição assim. Primeiro, que a produção não se sustenta. Então, e segundo, porque os produtores têm sido receptivos a essas práticas, têm incluído isso no seu rol de atividades e de tecnologias disponíveis, né? Então, é uma resistência que não existe. E é algo tem sido bem do nosso cotidiano, que temos visto aí como que realmente essas questões climáticas têm impactado o setor. A gente viu vários anos aí de perda por conta de El Niño, Laninha, no início deste ano temperatura bastante elevada, agora as inundações no Rio Grande do Sul, agora as queimadas, que são coisas que a gente está falando do Brasil, mas que acontecem em vários países do globo, por estar relacionado aos efeitos e também a mudanças climáticas e, de fato, afeta o bolso do produtor, né? Exato. Perda de produtividade, perda de parte da sua própria infraestrutura ali da propriedade, dos animais, independente da situação, o produtor é bastante afetado. Então, isso que você falou é bastante verdade, mas para quem nos ouve e não é do agro, eu também queria que você falasse um pouco do que se trata o Plano ABC, que ficou claro que o produtor consegue adotar, mas tem um financiamento por trás, certo? Isso. O Plano ABC, ele estabelece metas de tecnologias sustentáveis, assim, tecnologias que mitigam a emissão de gases de efeito estufa e também que promovem uma adaptação a mudanças climáticas. E ele ele cria, né, metas de implementação dessas práticas, né? Então você tem a expansão da utilização de integração lavoura, pecuária, floresta, aumento do uso de sistema de plantio direto, metas relacionadas ao manejo de dejetos, terminação intensiva. Então, você tem uma lista de práticas que elas têm uma meta de ampliação ao longo dos anos, né? Essas metas, elas são baseadas na capacidade de mitigação de gases de efeito estufa que essas medidas apresentam. E, quando você adota essas práticas, além de você promover a adaptação e mitigação de mudanças climáticas, você também consegue um crédito mais barato, né? Então, para garantir que essas práticas tenham como ser implementadas, porque, querendo ou não, apesar dos resultados serem muito bons e a gente sempre defender que vale a pena, isso custa dinheiro, né? Então, até para você fazer essa transição, você tem que ser financiado. Então, o Plano ABC é isso, ele viabiliza que o produtor consiga crédito de uma forma mais barata para conseguir implementar essas práticas no campo de fato. Você falou um pouco do que talvez já responda a próxima afirmação que eu traria aqui, mas talvez você tenha algo a acrescentar, que é: o agro não pode contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. O agro é um dos únicos setores que pode mitigar emissões de efeito estufa a partir da sua própria atividade. Então, além do setor de uso da terra, que a gente vê essa ligação mais óbvia, né, de mitigação de gás de efeito estufa, de sequestro de carbono, por causa da questão das florestas, o agro é o único setor que, na sua própria atividade produtiva, assim, então, quando você tem lavouras, quando você tem árvores frutíferas, quando você tem diversas culturas, que você consegue capturar carbono. Então, isso por si só já é uma forma de contribuir para o combate das mudanças climáticas, né? Você tem um produto que ele sequestra carbono. Então, isso é muito interessante da gente ver do setor. E fora que essas práticas, por exemplo, tem um estudo da Embrapa que mostra que com a utilização de LPF, de sistemas integrados, na verdade, não exatamente só lavoura, pecuária, floresta, mas de outros métodos, sistemas integrados, depois de um ciclo de 4 anos, você consegue neutralizar o seu balanço de emissões da pecuária.
Então, para alguns sistemas integrados, você consegue promover sequestro de carbono. Então, você tem emissões negativas se você consegue usar uma prática preconizada pelo ABC, né? Então, é uma contribuição a mudanças climáticas, né? Quanto mais a gente tem a adoção dessas práticas, mais o agro contribui para mitigar as mudanças climáticas. Por isso que, mais uma vez, a gente tem que garantir que os produtores tenham acesso, tenham incentivo a usar essas tecnologias, né? Então, não tem como não contribuir. E aí, continuando sobre carbono, a gente tem o mercado de carbono também, que ainda não está estabelecido. E aí, eu queria que você falasse, por que a gente ouve falar que o agro não quer fazer parte do mercado de carbono? Bom, isso vem principalmente por causa do projeto de lei do mercado de carbono. E nesse projeto de lei, a CNA, né, o setor de forma geral, tem defendido que o agro não seja um setor regulado. O que isso significa? Isso significa que a gente não quer que o agro tenha um teto de emissões. Então, o que é muito complicado dentro do mercado de carbono é você obrigar o agro a ter um teto de emissões por uma questão de verificação. A gente ainda não tem formas amplamente difundidas e que são facilmente implementáveis de medir qual é o real estoque de carbono, quais são as emissões das produções rurais. Então você tem muitas questões relacionadas à construção dos inventários das propriedades rurais, que, de certa forma, impedem e criam uma grande complicação para que esse teto seja estabelecido. Mas isso não significa que o agro quer estar de fora e não quer estar envolvido nesse mercado, porque o agro, inclusive, pode ser um fornecedor de créditos de carbono. Então, se você tem uma propriedade que tenha excesso de reserva legal, ou que você tem uma propriedade que você inclui práticas que fazem... Para quem está só nos ouvindo, nessa hora que você falou excesso, você fez um sinal de aspas, né? Isso. O excesso que você quis dizer já é relacionado a carbono, né? Um sequestro de carbono maior. Exato, se você escolhe dentro do sistema ter mais reserva florestal do que você precisa por lei, então você é capaz de gerar crédito de carbono a partir disso. Se você implementa práticas que garantem que você tem um balanço líquido negativo de emissões, você consegue vender créditos de carbono, né? Então, o que a gente defende é que o agro participe do mercado como um fornecedor de créditos. E um outro aspecto dessa certa resistência do setor em relação ao limite de emissões é que, na teoria, assim, no que a gente conhece dos instrumentos de política ambiental, o mercado de carbono, ele é uma política, ele é um instrumento que é adequado para a indústria. Então, toda a construção desse mercado, os incentivos que ele possui, os próprios jeitos com que o instrumento é capaz de reduzir as emissões de carbono, eles são pensados para a atividade industrial. Então, é um instrumento que precisaria de muitas adaptações para a gente ver ele funcionando de forma adequada para o agro, por uma questão de custo-eficiência, por uma questão de verificação, de reporte. Então, não é que o agro não quer fazer parte do mercado. O agro tem questões relacionadas à mensuração dos inventários do agro e também o agro é um setor que pode fornecer créditos de carbono, que utilizando práticas adequadas pode vender e gerar até inclusive renda extra para os produtores a partir da venda de créditos de carbono, né? Então, não é que o agro não quer, a gente já vai participar. Está mais relacionado a ter uma questão mais objetiva para conseguir fazer essa mensuração, algo que seja adaptado mesmo para o setor. E aí, com essa objetividade, também vai ter uma maior transparência no processo e até o produtor conseguir também, não se trata só para fora, né? Mas o produtor também conseguir falar, igual você fala, pode gerar uma receita extra e isso está totalmente relacionado ao processo gerencial mesmo. Porque para ele tomar a decisão ali de... ele já está fazendo, mas para ele tomar a decisão pode ser que ele precise fazer algumas adaptações e ele tem que estar bem ciente do que ele vai precisar implementar de novo, que vai fazer parte do seu processo, se vai gerar algum custo, qual receita ele vai ter que calcular ali, se vale a pena e também avaliar em que pontos ele pode melhorar dentro do seu processo produtivo para conseguir se adequar, se adaptar e realmente ter um negócio melhor, mais rentável e mais sustentável.
E também tem uma análise de custo, né? Assim, às vezes o produtor pode se deparar com uma situação de que alguma das culturas que ele produz não esteja sendo tão lucrativa. Então, se você tem um crédito de carbono precificado adequadamente, pode ser que você crie incentivo para que a venda do crédito de carbono, ou seja, a conservação daquela área, seja mais lucrativa do que uma cultura que não é tão produtiva, que ele não consegue ter um retorno tão grande. Então, isso é o que a gente fala do incentivo econômico à preservação, né? Conservação, à restauração. Você fazer com que os preços de crédito de carbono sejam adequados para que o produtor consiga tomar essa decisão também de aumentar a sua área verde, de repente tentar melhorar culturas que ele queira que sejam mais produtivas, né? E às vezes não está nem relacionado só a um passo à frente, né? Ou aumentar a área verde ou melhoria. Às vezes ele pode já estar com um processo ali que ele está gerando crédito e ele nem sabe por não ter algo fino e específico, afinado, eu digo, específico para o agro e que tenha essa objetividade, essa clareza maior do que está sendo gerado no sistema. Claro, às vezes falta um ajuste de plantio direto, às vezes falta você mudar um tipo de forrageira, então, né? Sim. Bom, você também acabou de falar de preservação e a gente tem uma outra afirmação verídica aqui sobre a modernização do agro. A gente vê a adoção de tecnologia, como isso aumenta a produtividade, reduz a necessidade de maior área, acompanhamos bem, quem é do setor sabe, mas a gente ouve que essa modernização, também o uso de mais tecnologia, de ampliação de áreas ali, enfim, vai contra a preservação ambiental. Então, é isso. A modernização do agro vai contra a preservação ambiental. E o que você tem para nos trazer de verdade e contrapor esse ponto? Bom, é que, na verdade, é o contrário, né? Muitas das tecnologias que a gente tem hoje, inclusive de agricultura de precisão, de drones, de vários sistemas e máquinas que são muito legais, assim, eles, na verdade, contribuem para um uso mais eficiente de recursos e para garantir alguns critérios de sustentabilidade. Então, por exemplo, você diminui a utilização desnecessária, às vezes, de pesticidas, de fertilizantes, você consegue aumentar a produtividade da sua área, o que também, né, diminui a necessidade de aumento de área para produção. Você consegue garantir padrões não exatamente de sanidade, mas você consegue garantir padrões produtivos adequados e que geram acesso aos mais mercados. Então, a modernização do agro, ela tem contribuído para a sustentabilidade porque você tem novos mecanismos que te ajudam a diminuir as suas emissões, né? E também a se adaptar, né, a mudanças climáticas. Então, próprios sistemas mais modernos de previsão meteorológica, de avisos meteorológicos, também são uma medida de adaptação, né? Que se você sabe que vai ter algum evento climático, você consegue se preparar de forma mais adequada. Então, na verdade, você contribui. Qual que é a grande questão? Muitos produtores não têm acesso amplo a essas tecnologias. Então, muitas vezes essas tecnologias são muito melhores do que o que era usado no passado, assim. Um próprio exemplo disso é o fogo. O fogo é uma tecnologia que está em desuso no setor. Mas para você fazer com que essa tecnologia não precise ser mais utilizada ou que seja utilizada em menor escala, você precisa garantir que todos os produtores tenham acesso a novas tecnologias, né, que tiram essa necessidade de utilização do fogo, né? Então isso é muito importante também, né? Entra num fator de sustentabilidade que garante que as emissões sejam reduzidas, que você tenha um menor risco de acidentes quando você usa tecnologias anteriores. Então, na verdade, a gente precisa da democratização do acesso à tecnologia para promover mais adaptação às mudanças climáticas. Tem várias tecnologias dessa que você falou, de agricultura de precisão, inclusive muita coisa precisa de conectividade, por exemplo, que nem todas as áreas rurais ainda têm acesso à internet que consiga permitir o funcionamento dessa tecnologia da forma como precisa, né, para fazer, e a gente vê isso evoluindo ainda, como agora muita tecnologia com inteligência artificial embarcada, muitas delas ainda não estão disponíveis no Brasil, como você bem falou, a gente precisa primeiro ter o acesso, né? Sim.
Tem muita tecnologia que você consegue fazer uma aplicação bastante assertiva só onde precisa, porque tem várias câmeras, enfim, e ainda não está disponível. Então, até ela estar disponível, alguns produtores só vão ter condições de adquirir, e isso aos poucos vai sendo difundido aí pelo setor e cada vez mais tem uma assertividade melhor no uso de recursos, como você colocou. Então, a gente sabe bem que é um caminho sem volta, né, do uso dessa tecnologia, e cada vez mais que ele é utilizado e implementado, os produtores conseguem ter uma assertividade ainda maior na sua... consegue ter uma mensuração melhor do que está sendo aplicado ali no caso desses insumos e também na questão de sanidade que você bem colocou. Eu vou passar para a próxima, mas ainda falando sobre essa, a gente talvez tenha que notar, né, de que quando uma afirmação dessa é feita, pode ser um pouco de preconceito ou falta de conhecimento em relação ao do que é a realidade no campo. A gente tem um Brasil muito extenso, propriedades de diversos tamanhos, com diversos perfis de produção. E às vezes quando fala tecnologia, pode ser que as pessoas liguem aquela imagem de uma lavoura, de uma área muito grande, com maquinários no campo, e aí relacione com, sei lá, uma monocultura, mas não é disso que a gente está falando, né? Mas também, para quem não é do setor, não consegue saber exatamente o que tem ali atrás dessa tecnologia, é por isso que a gente tem várias frentes aí do setor, que a gente convida quem é do setor compartilhar cada vez mais com seus colegas que não são do agro aí, familiares, para que eles conheçam um pouco mais o que é a produção de alimentos, né, do Brasil, que é tão importante para todos aí, essencial. Mas vamos lá, Amanda, estamos quase chegando ao final aqui, e tem uma relacionada à pecuária. Acaba que é um setor que a gente acompanha que tem um viés muito negativo sempre em cima da pecuária por conta de emissões, né, dos bovinos, e aí a gente tem essa afirmação. A pecuária é sempre insustentável e uma das maiores fontes de emissão de carbono. Bom, por que a pecuária é o maior emissor, né, de carbono dentro das atividades agropecuárias, né? Porque o principal gás emitido pela pecuária é o metano. E o que acontece, né, nos gases de efeito estufa? Você tem vários gases que são capazes, né, de aumentar a temperatura da terra e promover, né, esses efeitos danosos e contribuir para as mudanças climáticas. Cada gás, para você montar um inventário de carbono, você vai converter esse gás em termos de carbono. No caso do metano, quando você vai converter o metano em carbono equivalente, 1 tonelada de metano equivale a mais toneladas de carbono equivalente, né? Então, a 16 toneladas de carbono equivalente. E aí, você tem uma emissão que, querendo ou não, tem um peso maior no inventário. Então, isso é o que acontece com a pecuária. Assim. Não tem como, no mesmo caso, assim, de outras atividades da economia, mineração, cimento, não tem como você fazer com que um boi não emita metano, porque isso é parte da fermentação entérica. Mas o que acontece na pecuária? Hoje você tem muitas formas de reduzir as emissões de metano. Como eu comentei algumas respostas atrás, se você usa uma integração lavoura-pecuária-floresta, se você adota outras tecnologias, você tem como fazer com que o seu balanço líquido de emissões da pecuária seja negativo. Então você tem como fazer que todos os fatores envolvidos na pecuária somem para fazer com que o sequestro de carbono seja maior do que a emissão até do próprio metano, né? Então, a pecuária não é sempre insustentável. A gente tem tecnologias hoje em dia que são capazes de reduzir muito o impacto ambiental dessa atividade produtiva. É claro que quando a gente pensa em economy-wide, né, em todos os setores da economia, a gente não zera as emissões das atividades simplesmente, a gente sempre fala de um balanço. Então, existe um ótimo de emissões que precisa ser alcançado. Esse ótimo, ele depende de vários e vários cálculos, de ver qual que é a capacidade de redução de cada atividade da economia e não só da pecuária. Mas a gente hoje tem formas de reduzir as emissões de metano por si só, então a própria terminação intensiva é capaz de reduzir as emissões de metano, de incluir outras tecnologias, né, no caso da integração lavoura-pecuária, que contribuem para o sequestro de carbono ali no sistema. Então, existem formas de neutralizar e de diminuir o impacto ambiental da pecuária.
olhando isoladamente, sim, mas a gente não está falando de um assunto que a gente olha isoladamente, né? Exato. No geral, a gente não olha, assim como também tem países que já emitem mais do que sequestram, países com menos floresta, enfim, com menos sequestro, e a gente está falando de um balanço, como você bem colocou, então é sempre importante a gente lembrar que nesse ponto, quando fala de carbono, a gente tem que tentar conseguir balancear e não olhar setores, atividades isoladamente. Com certeza. Bom, Amanda, mais algum que você acompanha aí, a gente deixou de falar aqui? Você tem alguma afirmação em mente? Não, eu acho que não, assim, eu acho que quando a gente fala de mudanças climáticas e de fatores ambientais, é muito fácil você querer apontar culpados, né? Você querer resolver a situação a partir de contravilões mesmo. E eu não acredito que esse seja o melhor caminho e um caminho viável para a gente conseguir combater os efeitos das mudanças climáticas. Eu acho que quanto mais cooperação a gente tiver entre os setores, quanto mais a gente tiver troca de tecnologia, investimento em pesquisa, incentivo para a adoção de práticas sustentáveis, mais a gente consegue trilhar um caminho mais sustentável para a economia como um todo, assim. Então eu acho que essa narrativa de vilão, ela não ajuda ninguém, ela não ajuda o setor, ela não ajuda as pessoas que, né, se consideram muito mais preocupadas com mudanças climáticas. Então eu sempre sou a favor da gente encontrar um meio do caminho, sabe? Em ver o que a gente pode melhorar e em implementar as coisas que a gente pode implementar, né? Então é isso, assim, a gente tem que avaliar todas as questões de mudanças climáticas, como você acabou de falar, elas são sistêmicas, né? Então você tem que tomar muito cuidado de ver eventos isolados, de ver ações isoladas e considerar isso como a imagem do setor. E para os produtores rurais, inclusive, é bastante desagradável, né? Até porque muitas vezes essas afirmações são feitas generalizando para o setor como um todo. E a gente tem pessoas ali produzindo de formas diferentes, com realidades diferentes, que se esforçam muito para fazer o seu negócio ir para frente, né? Enfrentando diversos desafios que ninguém teria coragem de fazer, como deixar uma fazenda ali a céu aberto, diante de tantas intempéries, enfim. E é feito de forma generalizada, então acaba que é bastante uma forma bem não gratificante, né, de quem o faz, para quem contribui tanto para a economia e para a produção de alimentos. Mas Amanda, como que esses fatores que a gente falou anteriormente, né, esses pontos, estão relacionados com o evento que vai ser realizado em 9 de outubro e com esse posicionamento do agro para a COP? Bom, então, todas as tecnologias que a gente adota no Brasil, todas as construções de políticas públicas, todos os nossos posicionamentos em relação a questões gerais de mudanças climáticas, então o que a gente acha que é responsabilidade do setor, o que a gente acha que não é, o que o setor precisa de financiamento, eles contribuem para a construção do nosso posicionamento nas negociações internacionais que eu comentei no começo do ano, né? Então, quando a gente monta esse posicionamento para a COP29, a gente pega os principais temas que são discutidos na conferência. Então, por exemplo, o artigo 6 do Acordo de Paris, que fala do mercado de carbono, o Grupo de Trabalho Conjunto de Sharm el-Sheikh, que fala especificamente de agricultura dentro do Acordo de Paris, a própria meta quantificada de financiamento, outras iniciativas diretamente ligadas ao Acordo de Paris, a gente meio que traduz esse posicionamento técnico de mudanças climáticas, então ele passa por mais uma avaliação técnica para ser incorporada dentro da agenda da COP. Então é um jeito da gente refletir o que a gente faz e pedir pelo que a gente precisa pedir no âmbito do Acordo de Paris, né? Então é uma construção ali de argumentos e de subsídios e de revisão, né, de reunir a nossa legislação e ver, né, mostrar o que a gente tem de melhor aqui no país, né, para contribuir para o cumprimento das metas do Acordo de Paris. Tá certo, Amanda. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Obrigada pela oportunidade, né, de aprendermos e conhecer um pouco mais de tudo isso que é feito pela CNA e tudo que está inerente ao que envolve o trabalho da CNA, conhecer um pouco mais do setor e dessa realidade de assuntos
relacionados ao meio ambiente e ao agro também. Então é sempre bom a gente trazer esses pontos aqui. Para mim é muito válido, para os nossos ouvintes também, para quem é do agro ou não. Inclusive fica o convite para vocês compartilharem com outras pessoas que podem também conhecer um pouco mais do tema quando a gente fala sustentabilidade e agro de forma geral. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, Natália. Eu queria reforçar mais uma vez o nosso evento de entrega de posicionamento do setor agropecuário para a COP29 vai ser realizado no dia 9 de outubro no auditório da CNA, às 9h30 da manhã, ele vai ser só no período da manhã, e as inscrições estão abertas no nosso site e o link estará na descrição do evento. Mais uma oportunidade, então, de quem quiser se aprofundar, conhecer, estar por dentro, né, e participar de decisões tão importantes aí em pró do agro brasileiro. Obrigada mais uma vez. E você que ficou com a gente, então, corre lá para se inscrever. Obrigada pela audiência e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.